Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Juízes capítulo 6, versículo 25. Nós estamos comentando, a história de Gideão e nós temos visto como Deus ontem o chamou de forma maravilhosa, de forma tremenda. Amém? Vamos ler. Juízes 6, 25. Gideão destrói o altar de Baal. Versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolos que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Assé, a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dissestes. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, o orvalho dela espremeu numa taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova de lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E assim Deus o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra havia ao redor orvalho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que coisas maravilhosas nós vemos aqui, né? Era interessante. Nós vemos o chamado surpreendente de Gideão, como ele contendeu com Deus no dia de ontem, amém? E suas desculpas não serviram para fazer com que Deus desistisse de chamar aquele homem. Eu quero dizer, irmãos, tudo aquilo que você justificar não irá fazer com que Deus desista de ter lhe chamado. Você pode até não cumprir o seu chamado, você pode até ser desobediente à visão celestial, mas eu quero dizer para você, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém? Nós precisamos levar a sério aquilo que Deus tem nos falado. E assim Gideão fez. O Senhor trouxe a ele a instrução de destruir logo o altar de Baal, porque aquele povo ali estavam em desobediência a Deus.
servindo a Deus, cultuando a deuses que verdadeiramente não são deuses? Será se você está dando mais valor às coisas do que ao Deus que te abençoou com essas coisas? Será se você está vivendo ao redor e gravitando ao redor daquilo que você teme, se não tiver aquilo que Deus te deu? É importante você lembrar que quem lhe deu essa bênção foi Deus, e não a bênção por si só a ponto de você adorar isso e se esquecer de Deus. Então é interessante que o Senhor traz aqui instruções, né? E vai fazer com que essa primeira tarefa de Gideão, como libertador escolhido por Deus, seja remover a causa da idolatria de Israel. Isto é, derrubar o altar de Baal e cortar o poste ídolo, um objeto de culto que representava a deusa cananeia Aserá. Olha, eles adoravam a Baal, eles adoravam a Aserá e ainda estavam distantes de Deus. Aí estava o porquê da opressão. Aí estava o porquê desses midianitas e desses amalequitas virem como gafanhotos e destruírem toda a colheita. Você já parou para pensar o que é você semear e na hora da colheita o inimigo vir roubar tudo a sua prosperidade? Então é importante nós entendermos isso e buscarmos o porquê está acontecendo essas coisas. Deus tem respostas para mim, Deus tem respostas para você. Amém? O verso 34 vai dizer algo muito interessante. Diz aqui, o verso 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os asbieritas se ajuntaram após ele. Por quê? Quando eles viram que o poste ídolo e que Baal tinha sido destruído, eles queriam saber quem foi. E disseram, olha, foi Gideão, filho de Joás. E eles disseram assim, traga ele para fora, porque nós vamos matar. E é interessante porque vão mudar o nome dele, né? Porque o pai dele vai se levantar e diz assim, se ele destruiu Baal, que Baal se defenda. Baal não é Deus, né? Então que Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E a partir daquele momento, Gideão vai ser chamado de Jerubaal, que significa isso. Baal contenda com ele. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, que a palavra de Deus está nos trazendo aqui. Amém? E é interessante, porque sabedoria é conhecer como aplicar aquilo que você sabe que é verdadeiro. No entanto, a sabedoria exige que você assegure-se da orientação e liderança de Deus na sua vida. De igual modo, Juízes adverte contra o pressuposto de que toda forma de liderança é verdadeira. A autojustiça e o sentimento religioso podem ser fontes de engano muito sério. Então nós vemos Gideão aqui colocando o teste da lã. Nós não fazemos mais isso. Amém? Por quê? Porque a orientação de Deus agora vem pela sua palavra e nós temos o Espírito de Deus para nos guiar. A gente não precisa mais fazer testes de tolo, amém? Nós precisamos saber que essa percepção espiritual e essa direção que é julgada pela palavra de Deus, nós podemos seguir com segurança, porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus, amém? E quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos agir somente por impulso, nós vamos estar seguros da orientação de Deus. E isso é algo que nós vamos conquistando, porque essa orientação vai vindo primeiro nas pequenas coisas, nós vamos ganhando confiança sobre esse testemunho interior e como Deus nos guia pelo seu Espírito e vamos crescendo. Outra coisa, nós precisamos entender que Deus vai rejeitar qualquer idolatria, independente de quão religioso ou sincero você possa ser, o sentimento da pessoa idólatra. Então, é muito importante nós estarmos precavidos do engano religioso. Amém? Gideão, ele faz esse teste aqui, mas esse teste é somente o quê? Para que ele tenha certeza de que Deus está com ele. Porque mais maravilhoso ainda vai ser como ele vence essa batalha. Mas isso é comentário para o vídeo de amanhã. Amém? Amanhã nós daremos início ao capítulo 7 e eu quero pedir a você que leia a sua Bíblia, que busque conhecer a forma como Deus tem trabalhado com você, a forma como Deus tem levantado você, a forma como Deus tem operado na sua vida. Pronto.
É através desse relacionamento íntimo com Deus e dessa percepção pela palavra e pelo Espírito que você vai andar num nível de fé e num nível mais alto, o qual você nunca andou. Uma maneira mais nobre, uma maneira mais santa, uma maneira mais equilibrada de proceder e ver Deus através de você fazendo a sua boa vontade. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe nos seus grupos sociais e nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Que você possa estar sempre debaixo da proteção do Senhor. Então, um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.